O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Essa citação do pastor norte-americano Martin Luther King remete à necessidade daqueles que fazem o bem a não se calarem diante dos fatos. Mas o que fazer quando o agente do bem é o nosso voto? Preocupados com a possibilidade de não conseguirmos auditar se o voto eletrônico corresponde à voz do eleitor, parlamentares buscam mudar a forma de apuração das eleições no Brasil. E com a palavra aqui conosco, Lincoln Portela. Ele é deputado federal, teólogo, radialista e apresentador do programa 30 Minutos, presidente da Igreja Batista Solidária e presidente da Comissão da Cidadania da Ordem dos Ministros Batistas em Minas Gerais. E hoje atua na frente parlamentar pelo voto impresso e auditável na Comissão Especial de Fiscalização das Eleições, PEC 135/19. Deputado, que tanta coisa, como é que você consegue tudo isso, deputado? Meu Deus do céu, tá um pouquinho aí, um pouquinho de hipérbole nisso aí, né? Mas é muito desafio, né? Todos nós temos um desafio no dia a dia. É prazer né? estar aqui, viu, James? Eu que agradeço, prazer, uma alegria de ter a sua presença. O deputado, podemos dizer assim, uma pessoa bem para um amigo, Verdade, acompanha a carreira de anos já, né? Acompanha a carreira dele, a trajetória, assim, a lisura dele aí na vida pública, o que é uma coisa difícil hoje de ter, e ele tem feito um trabalho aí brilhante em Brasília. Começou como vereador, né, deputado? Não, na realidade não. Não? Eu comecei como presidente de partido. Sei. Interessante, presidente estadual de partido. Mas foi vereador em BH, não? Não, fui o Zé Lincoln Magalhães é que foi. Tem pessoas que confundem por causa do nome. Sei. Mas eu fui articulador na Câmara também, fui assessor, fui secretário municipal de esportes, secretário municipal adjunto de esportes no governo Célio de Castro, e militando como presidente de partido, até que acabei me candidatando a deputado federal. Estou no sexto mandato. Sexto né? mandato. Sexto mandato. É muita estrada. É aquela história, né? Disseram que uma vez um deputado chegou no Mineirão, há muitos anos atrás, e foi lá e falou assim: eu sou deputado, eu quero ir para o camarote. O cara falou assim, aquele guarda-roupa enorme, né? Falou assim: não, o senhor não pode não, cara, eu preciso que o senhor me dê o ticket, né? O carnê, o ticket de entrada. Ele falou: não, eu sou deputado, eu sei, mas o senhor precisa do ticket. Eu falei: mas eu sou deputado. Aí o guarda-roupa falou para ele: quem mandou o senhor não estudar? Não é o seu caso, né? Que só pela leitura ali tem uma formação acadêmica. Erramento. Né? Eu tinha um professor de psicossíntese que ele dizia assim: os nossos erros nos escravizam a uma vida pior. Nessa sua trajetória na Câmara, evidentemente tem suas bandeiras do partido e os grupos por onde a sua atuação política se dá, né? Que bandeiras, deputado, que foram assim, nós vamos falar especificamente dessa, mas na sua trajetória, que bandeiras que o senhor destaca? Assim, na realidade, foi atuação? A segurança pública. A segurança pública continua sendo uma bandeira muito forte, tirando, claro, a família, os direitos fundamentais que isso tudo envolve, o nacionalismo, o patriotismo. Eu gosto muito de ler Bautista Vidal, vale a pena lê-lo, foi um professor do professor Enéas, né? Que fala que o Brasil, ele falava que o Brasil era um país rico e empobrecido, enquanto os outros são países pobres e enriquecidos, principalmente às custas do Brasil, né? Mas é interessante falar sobre essa questão dos erros, e quando o professor Margodin me dizia os nossos erros nos escravizam a uma vida pior, a gente tem procurado errar menos e seguir as bandeiras certas. A família é uma bandeira para mim, né? Escola sem partido, ideologia de gênero, liberdade para todas as pessoas, claro, com limites em tudo. A vida se perde o limite e acabou. Os fundamentos vão todos embora. Até por uma questão de coerência sua, né? Assim, essas bandeiras todas, é uma questão de coerência. E sou presidente da Frente Parlamentar em apoio às guardas municipais, presidente da Frente Parlamentar em apoio aos policiais penais, sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Crime Organizado, membro da Comissão
de segurança pública e por aí afora a gente vai trabalhando na área. Então essa né? é uma outra pauta para o senhor voltar aqui, né, deputado? Segurança pública. Segurança pública. Que, aliás, não sai de pauta nunca, né? Vira Nunca. governo, entra governo, a segurança pública continua sendo Eu me lembro que há 10 anos pauta da atrás, sociedade e, consequentemente, do legislativo, né? É verdade. Há 10 anos atrás eu já apregoava, fiz várias audiências públicas e comissões gerais no plenário Ulisses Guimarães, falando sobre isso. O Brasil matava pelo menos 57 mil pessoas a 58 mil por ano de acidentes de trânsito e a violência vermelha, a violência propriamente dita, né? Então, é por isso que eu questiono muito esse número de mortos hoje aí, porque ninguém morre de mais nada, né? Só. E mesmo assim é um dado que parece que teve um número de óbitos menor do que o ano anterior, né? Sem negacionismo. Sem negacionismo. Não, claro, absolutamente, mas... absolutamente. Até porque essa questão de criar rótulo, eu costumo dizer que é a maneira mais fácil de você não se abrir ao diálogo e de excluir pessoas. Você não inclui, né? Porque quando você fala, você é isso, para todos os demais, pronto, já não tem mais diálogo, porque aquela pessoa já tem aquela característica. Rotulou. E já rotulou e não admite mais você ouvir o que pensa diferente. Então, isso é uma forma, do meu ponto de vista, de se criar uma ditadura do pensamento e do diálogo e criar barreiras ou polarizações na sociedade, né? Isso só faz mal para a sociedade. João, você como advogado, né? O contraditório é fundamental, né? Indiscutivelmente. Então, quando se cria rótulos, você já cria essa barreira e impede o diálogo e, consequentemente, não ter o contraditório, né? Eu disse uma vez na Câmara dos Deputados, quando tínhamos mais ou menos 500 deputados, foi no mês de abril de 2019, março de 2019, diz que a ideologia, é uma frase que não é minha, a ideologia, ela é vencida pelo diálogo, ela é vencida pela diplomacia. E aí a gente vai conversando, né? Vai se ajustando. Ajustamos as ideologias buscando um fim comum para todos. Para todos. Agora, deputado, nessa esteira aí da polaridade ou da polarização, como nós estamos no país hoje, um deles é o voto. E a sua atuação, no momento, tem estado nesse foco também. Como é que está a sua atuação nesse tema lá na Câmara? Eu estava na comissão da PEC 135 de 2019, na CCJ, onde eu também sou membro dela, e também na comissão, e pude trabalhar nesse contexto. E na CCJ acabou dando 15-15 e empatou, e depois teve um voto, que foi o voto do presidente, Felipe Barros, né? E isso mudou um pouco. Mas é impressionante como nós vemos a polarização que está em cima dessa matéria. Voto auditável, o voto que você vai conferir. Tem gente que pensa que a gente vai conferir o voto no papel, que vai voltar canetinha, papelzinho. Então a gente tem trabalhado exatamente para esclarecer. Estive no TSE conversando também com os ministros, juntamente com outros parlamentares, e ali mostrando riscos que a democracia corre. E é preciso que haja diálogo e cooperação, que é o operar com. Então, que o legislativo possa operar com o judiciário para que cheguemos a um denominador comum para o povo, né? E qual é, basicamente, assim, o que é o voto auditável? Nós temos um voto hoje que é eletrônico, a contagem do voto na linguagem comum também. E qual que é a diferença desse para o voto impresso e para o voto auditável, se é que existe diferença dos Na realidade, três? tudo tem a ver, porque o voto será auditável, todos nós temos o direito de pedi-lo, né? E a gente pega o artigo 5º da Constituição, o inciso 72, fala do habeas data, que que você tenha o direito, e nós temos o direito de conferir tudo aquilo que diz respeito ao Estado, a minha atuação dentro do Estado, nas coisas. Então, nós podemos conferir, devemos conferir, e isso está sendo um pouco deixado de lado, né? Nós precisamos, então, chegar a um denominador comum nesse contexto e entender que o voto auditável é o voto que você pode conferir. E como conferir? Através do voto impresso. Mas impresso como? Numa máquina, onde terá ali um vidro, você não vai tocar naquele voto e não vai levar papelzinho para casa para depois mostrar, tipo como já aconteceu no tempo do coronelismo,
mostrar para quem te deu Provar a que parte você de baixo da dentadura e está faltando a parte de cima, você não vai conferir. Então, ele é conferível dessa maneira. Ele é conferido dessa maneira. Eu quero voltar ainda, mas só perguntar uma outra questão que é importante hoje. Quando fala em voto impresso, significa que nós vamos voltar à cédula, à caneta e abandonar a urna? Porque assim, a imagem que tem sido colocada, às vezes a mensagem que tem sido postada, é que isso é um retrocesso muito grande, que nós vamos, a urna a urna de confiança, eletrônica, é um sucesso, é uma tecnologia, e nós vamos voltar para a idade da pedra, quando eu tenho que ir lá com a minha caneta marcar na cédula de papel e depositar na urna de lona o meu voto. É isso quando fala em voto impresso? Não, na realidade, quando fala sobre voto, nem uma coisa nem outra. Eu explico. É confiável a urna eletrônica? Alguém já provou que ela é confiável ou alguém provou que ela não é confiável? Então, nós temos aqui essa dualidade, né? Ou dualismo, não importa o nome que a pessoa queira dar. Então, temos essa luta. Não haverá voto em papel, vai escrever Ou voto seja, lá. não volta aquela cédula. Não vota em hipótese alguma. Agora, não volta. Agora, o que nós precisamos é ter a segurança nas urnas. Isso é fundamental. Sim. E como? Auditando como? Você conferindo o seu voto e pedindo, evidentemente, que isso seja, que o seu voto seja esclarecido no caso de alguma dúvida. E é claro que o poder público tem o direito de esclarecer. E deve, né? Deve esclarecer. E o cidadão tem o direito de cobrar também. Agora, escrever no papelzinho, acabou, isso não existe mais. Nós vamos continuar falando aqui desse voto, até porque me ocorre aqui, quando da impugnação de urnas, de lona com a cédula dentro, porque tinha alguma dúvida na contagem dos votos, ou seja, num primeiro momento é como se eu, eleitor, não tivesse mais a possibilidade de questionar se o meu voto foi devidamente computado, até mesmo para quem eu votei, né? Porque nós não temos mais essa estrutura como era antes de fazer a impugnação de uma urna através de um juiz eleitoral e etc. Deputado, paramos aqui na impugnação de urna, impugna, não impugna, e é possível hoje, por exemplo, eu sou um eleitor e eu quero impugnar, eu não tenho certeza se o meu voto foi para quem eu votei realmente, ou mesmo se ele foi computado. Eu digo isso, parece até assim uma impossibilidade, mas eu tive um caso na família recentemente nas eleições municipais, em que duas pessoas da minha família, um irmão e uma cunhada, foram votar e chegaram lá e já tinham votado. Ou seja, eles não conseguiram votar. Então, como que eu impugno essa urna? E mais, seria isso também uma das razões para se discutir um voto impresso e auditável? Porque eu não sei se eu votei ou em quem eu votei. Não, o voto impresso e auditável, para mim, ele é fundamental. Você ver que foi votado e que aquele voto ali caiu lá na urna, que o próprio ministro do TSE mostrou que tinha isso, inclusive estava preparado para que acontecesse. Acabou não acontecendo. Há amparo legal para isso? Claro que há amparo legal a partir do momento em que o Congresso Nacional vote e aprove isso e, claro, cumpra-se. Aí não vai se discutir lá no Supremo agora a constitucionalidade disso, porque foi votado e aprovado, exatamente. Então, foi projeto de emenda à Constituição, 308 parlamentares na Câmara e também 2/3 no Senado. Só para fazer aqui uma ressalva, quando a gente fala em PEC, né, é a proposta de emenda constitucional. Aprovada, deixa de ser PEC e passa a ser uma emenda constitucional número tal e, consequentemente, entra em vigor. Agora, no bloco anterior, deputado, o senhor falou sobre... não é que eu vou ter um votozinho... Primeiro, não é cédula. Eu não vou levar a caneta para votar. Eu acho que isso também é importante esclarecer. E segundo, eu não vou sair de lá com um papelzinho impresso em quem eu votei, até para ir lá receber a segunda parte, considerado os tempos de coronelismo, que a gente espera que não exista mais. Dava metade da dentadura, depois dava outra. E era verdade, viu? Eu sei. Ou então levava o óculos, vem buscar a lente depois, verdade, né? É mais ou menos por aí. Mas aparece lá o voto, né, impresso, e ele cai automaticamente dentro de um recipiente, de uma urna lá, que pode depois ser conferido se necessário, com a contagem eletrônica. É isso? É exatamente isso. Então, não há muitos segredos. Não há muito segredo em cima disso. As pessoas falam muito, conversam, muitas narrativas,
Mas é muito simples. Agora, sobre a desconfiança, que até no bloco passado o nobre amigo e irmão colocou, há desconfiança e há confiança. Eu falei um dia desses no TSE para o ministro Barroso, para o ministro Fachin, para o ministro Alexandre de Moraes, porque eles admitiram no preâmbulo, no início, na conversa deles, que houve uma evolução das urnas eletrônicas. Ora, se houve uma evolução, é porque elas estavam sujeitas a erros, e eu coloquei isso. A partir do momento que houve evolução, também eu digo que há evolução dos hackers também. Ora, se você consegue hackear a CIA, não vai conseguir hackear o Pentágono. Pior ainda, você não vai, pelo amor de Deus, você não vai hackear o TSE. Então, há segurança, mas há suspeita. Então, vamos fazer uma coisa, vamos unir o útil ao agradável. Vamos dar a segurança e tirar a suspeita. Vamos embora. Mas, deputado, olha o apagão que tivemos na eleição municipal agora. Explique aquele apagão. Aí dá direito a você pensar o que você quiser, claro. Agora, qual a razão da resistência, assim? Eu sou a favor do voto, até porque a administração pública, um dos princípios é o da publicidade, a transparência, a legalidade, ou seja, a administração pública, a não ser aquilo que a lei reserva, o devido sigilo, e o caso do voto quer dizer, a contagem do voto não é segredo, por exemplo. Anteriormente, o voto era secreto, mas se contava com todo mundo vendo ali as cédulas, né? Isso não é para falar que é do nosso tempo, que isso também não tem tanto tempo assim. Não, mas eu participei disso. Eu era presidente do partido. Era do nosso tempo, mas não é só do nosso tempo. Né? Verdade. Porque assim, era contagem 1 a 1 mesmo, né? 1 a 1. Quer dizer, tinha lá uma mesa de escrutínio. Os fiscais dos partidos. Fiscais dos partidos, ou seja, era público o ato de contagem dos votos. Então, o voto era secreto. E ainda tinha outra coisa ainda, o carregar as urnas. Sim. Urnas eram perdidas, eram trocadas. Então, havia uma fiscalização, uma publicidade, ou seja, eu eleitor, ninguém sabia em quem eu votava. Mas o meu voto estava ali aberto, só que não sabia de quem era o voto. Então, o sigilo está no voto e não na apuração do voto. E, neste caso, permitiria também, em havendo alguma dúvida, se apurar de forma que todos tenham acesso o que está na urna e o que está impresso? Essa é a proposta e esse é o desejo de mais da metade da população brasileira. Mas por que tem resistência com isso, se é uma questão de publicidade? Pois é, você me fez uma pergunta de vestibular lá de Harvard, para medicina. Por que será, né? Não é porque realmente assim, não faz sentido. Outro dia eu tive uma conversa com um amigo e ele é radicalmente contra o voto auditável. Eu falei, mas qual que é o problema? Se é uma questão de transparência, qual que é o problema? As urnas são seguras, tá, mas isso aí vai tirar a segurança, vai aumentar a fraude ou possibilita comparar? Não, então por que tem resistência com o voto impresso e principalmente auditável? É interessante, eu estou lembrando de um ditado em latim, que ele não completa isso aí, mas diz assim, vincent males pertinax bonitas, vence os males aquele que é perseverantemente bom. Como é que você vai vencer a suspeita de um mal, você que está agindo dentro da legalidade, se você não puder conferir? Então, esse direito tem que ser dado ao eleitor. Então, ele é dado ao eleitor dessa maneira. Ele consegue conferir depois se o voto dele entrou ou não. Agora, isso vai gerar ações das mais diversificadas em todo o Brasil também. Você pode saber que isso vai aparecer de qualquer forma. Mas às vezes é um preço a se pagar quando se pensa na segurança. A democracia não tem preço, né? Exatamente. É a segurança jurídica do processo e também tem a ver com o governo do país, não agora só, mas para frente. Né? Porque está gerada uma instabilidade, né? Por causa de determinadas ações que poderes têm tomado, nós percebemos que gera instabilidade, gera insegurança. Não é? Nós temos aqui poderes entrando na esfera de outros poderes. Então, eu ia te perguntar pelo judiciário, por exemplo. Né? Outro dia eu vi ministros do STF reunidos fora, não estavam recebendo, estavam reunidos fora do STF com parlamentares para levar a proposta que não é necessário voto.
É papel do judiciário fazer esse? Porque assim, e aí eu não estou te colocando aqui numa situação complicada, mas do ponto de vista apenas do Estado democrático de direito, porque a rigor o judiciário não tem que discutir qual que é a lei, desde que ela esteja dentro dos limites da Constituição, o parlamento aprovou, nós cumprimos de cá, aplicamos de cá. Mas qual é esse papel do judiciário estar nessa discussão tão intensa com o parlamento? O judiciário se sentiu no direito de fazer isso a partir do momento em que ele recebeu os membros da comissão da PEC 135. Eu mesmo estava lá, Sim. de 2019. E também os parlamentares que quiseram comparecer, puderam comparecer sem que fossem da comissão. Então, a partir do momento em que o TSE abriu esta oportunidade, então ele se sentiu também no direito de abrir a oportunidade para outros. Bem, questionável ou não, correto ou não, é lamentável o ativismo judicial que nós temos hoje no país. É lamentável mesmo, viu? Agora, nós tivemos... Respeitando os poderes. Não, isso é fundamental. Respeitando. Deputado, se pensar que eu vou lá soltar foguete em cima do Supremo Tribunal Federal, não vou, não. Eu vou dialogar, eu vou conversar e conversar como sempre fiz. E dialogar como sempre dialoguei. Eu sou conhecido na Câmara por ser um parlamentar de negociação e articulação. O grito é mais complicado. O limite dos poderes no Estado democrático é fundamental para um Estado democrático, né? Posso caminhar até aqui, até ali. Dali para lá é do outro, e por isso nós temos 3, né? É verdade, é verdade. Agora, nós tivemos... Que deveriam ser harmônicos entre si. Que deveriam ser harmônicos, assim, nós temos algumas questões recentemente no Brasil que realmente o Estado brasileiro vai ter que ser repensado, e a sociedade com o judiciário e o Congresso Nacional tem que pensar na atuação aí que temos tido nos últimos tempos. Mas eu queria falar aqui porque nós tivemos uma suspeição muito grande, um sistema frágil da eleição presidencial americana última, com muitos questionamentos e um problema sério. Eu sei que o sistema deles é completamente diferente do nosso. E parece tão frágil, mas não é tão frágil. E um deles é o voto pelo correio, que criou muitos problemas, e aí é uma suspeição de que muitas pessoas que já tinham morrido votaram e por aí afora. Bom, nós temos uma fragilidade que nós, por exemplo, outro dia eu vi o ministro Barroso falando do voto, ele mencionou o voto por telefone. Como é que o Congresso vê isso? Eu sei que não é exatamente aqui do auditável, mas já que nós estamos discutindo o auditável, não seria mais complicado ainda criar uma inovação num momento tão difícil agora? Ainda mais com os telefones totalmente hackeados, né? Aliás, somos prova cabal disso, pelo amor né? de Deus, no Brasil. Pelo amor de Deus. Então é impossível você votar, chega a ser, com todo respeito ao ministro, mas irônico, né? Pois é, porque não é momento de pensar em inovação no sistema, né? Há um problema hoje. Alguns partidos, e isso é mais complicado um pouco, alguns partidos se colocaram com o direito de se manifestarem contra o voto impresso e auditável. Por quê? Porque isso, inclusive, você, James, disse isso no início, qual é o grande gancho? 2 bilhões de reais. Por que esses partidos estão contra? É o Porque custo operacional, então. Esse dinheiro sai do fundo eleitoral. Sai do fundo partidário eleitoral. Então, essa é a preocupação. Tanto que nós vemos, por exemplo, pessoas já que são conhecidas do atual governo, dizendo que poderíamos fazer a auditagem disso no segundo turno. O voto impresso e auditável no segundo turno. Olavo de Carvalho, por exemplo, defende isso. É bom, assim, não que seja ruim para o Estado brasileiro, assim, do meu ponto de vista, lógico, e respeitando aí também as decisões do Congresso, essa redução do fundo, porque é um fundo muito grande. Agora, do ponto de vista de fazer com que essa proposta viabilize, não seria talvez bom o próprio governo federal, rever o seu orçamento? Na realidade... Não seria uma negociação, deputado, do Congresso com o Executivo para ver de onde sai o dinheiro para isso? Isso já aconteceu. Qual foi o problema? Na época em que se apareceu a palavra fundão, é porque estavam sendo colocados 3 bilhões e 600 milhões para
o fundo eleitoral para ser repartido entre os partidos. Então, não aconteceu isso. Baixou-se para 2 bi. Então, não houve aquela palavra fundão, que até o presidente Bolsonaro colocou, o fundão acabou não acontecendo. Mas o fundo eleitoral, que já existe há vários anos, ele continuou. Ele continuou existindo. É uma redução, apesar de ser valor, mas é uma redução eles tentaram dar um up, né? E não conseguiram, e evidentemente o presidente gritou nesse sentido, colocando a palavra fundão, né? Mas mesmo o fundo eleitoral que aconteceu naquela eleição e nas últimas municipais não tinha nada a ver com o fundão, mas com o fundo eleitoral e o fundo partidário. Que já sairia daí desse valor, então? Sairia daí. Bom, é muita complexidade para nós outros, eu estou falando aqui como um telespectador comum, apesar de que eu também acompanho um pouco dessas discussões todas. Todos nós somos comuns, né? Não, mas assim, não tem esse papel de fazer a discussão e as decisões que... E lembrando aqui, deputado, que o Congresso não tem como fugir a assuntos, né? Eu posso me recusar a discutir algum tema que eu não sei, não posso, não quero, mas o Congresso não tem como, né? Se for pauta da sociedade, vocês, parlamentares, têm que entrar no assunto e aprender e, de alguma forma, dar um desfecho para o tema, né? Na realidade, nesses 6 mandatos que o povo mineiro me conferiu, eu tenho uma média de um pelo outro, 104.500 votos, de um pelo outro. Na realidade, eu acabo sendo voz desses que votaram em mim, assim como outros parlamentares que foram votados, senadores, deputados federais. Então, nós somos a voz da sociedade. Então, a sociedade tem o direito de nos cobrar, tem o direito de dialogar conosco. É por isso que as redes sociais são de fundamental importância para um bom debate, não para a apelação. Aquela rede social apelativa, com narrativas que não são de confiança, isso não faz bem à democracia brasileira. É claro que você tem um livre direito de expressão, mas é importante entender, eu lembrando da Bíblia Sagrada agora, que diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Que é o fiel da balança, como os pastores todos pregam, né? Nós precisamos encontrar esse fiel da balança. Nós falamos aqui sobre algumas questões importantes de políticas, eu quero voltar aqui também ainda numa outra que tem a ver com a justiça eleitoral, mas uma pergunta que tem a ver com outros países, né? Que, por exemplo, a situação de países em que o voto eletrônico não era auditável. E, posteriormente, esses países entenderam que isso era inconstitucional. Então, na sua visão, não é inconstitucional porque nós vamos ter aí uma PEC, significa que se tem uma PEC, que é um projeto de emenda tramitando no Congresso, o que está hoje não é inconstitucional, né? Não é inconstitucional. Mas isso não fere outros princípios da administração? Nós mencionamos aqui, por exemplo, o da publicidade. E aí, que é um princípio constitucional, eu sei que eu estou aqui meio que apertando, não vou nem apertar aqui o deputado para essa posição jurídica, que não é a formação do deputado. Mas assim, também não é uma forma de nós depararmos com um princípio constitucional, que é o da publicidade, de eu não poder saber ou acompanhar a apuração dos votos? Bem, a Alemanha... Não soa mal? A Alemanha e a Índia tiveram esse grande desafio, né? Então, isso especificamente isso ocorreu lá. E no Brasil, eu considero, a partir do momento que tem a PEC, já dizendo em cima da sua palavra, tornar-se-ia totalmente inconstitucional, porque eu vou confiar tão somente numa instituição. E essa instituição, ainda que todos os magistrados sejam sérios, será que todos aqueles que são agentes da tecnologia da informação, os doutores em TI, será que agentes políticos não poderiam estar infiltrados ali? Então, como é que eu vou ter a noção sobre isso? Agentes políticos de ambas as partes, né? Ou até de 3 partes, né? Da terceira via. Né? É meio complicado, Quando nós entramos lá dentro e vimos, o que nós vimos lá foi algo assim, tremendo, as máquinas enormes, um sistema maravilhoso, uma coisa de outro mundo. Mas é um negócio complicado para o cidadão comum, é um negócio complicado para quem não é da área, para quem não é ligado à área. E isso traz desconfiança, sim. Traz desconfiança e nós precisamos mudar exatamente por causa disso que a PEC 135 está colocada para que a gente possa
cooperar, volta com a palavra mais uma vez, com a magistratura para que o povo brasileiro tenha uma segurança maior para não causar uma instabilidade jurídica na nação e uma instabilidade política na nação e uma instabilidade civil na nação. O que já estamos com muitas instabilidades no momento, até provocado por uma crise sanitária. É verdade. Agora, me lembro que... Diga-se de passagem, crise sanitária, quero dizer que essa seca que está tendo no Brasil é culpa do presidente Bolsonaro. É o deputado, hein? Mas o deputado, me lembro... É irônico, né? Não, é irônico, a gente tem que ouvir os negócios desse, é irônico. Mas me lembro aqui que há algum tempo, quando o Brasil implantou a urna eletrônica e com muito otimismo, né, pulamos para um patamar lá na frente, etc., o governo americano criticou o sistema por não ser seguro. E para nós o sistema deles não tem segurança nenhuma. Quer dizer, acaba ficando sempre aí essa desconfiança. Lá não tem esse sistema tão informatizado, tão eletrônico como o nosso. Eu acho que em termos de tecnologia, definitivamente estamos à frente de muitos países e anos à frente do sistema americano, que a gente nem sabe por que eles não mudam, né? Até o modelo eleitoral, o que é que tem lá são que os não delegados, pode... inclusive. Né? Exatamente. Se a gente tivesse delegados aqui, isso ia custar um olho da cara, né, meu irmão? Não, sem dúvida. Não, é um sistema muito diferente, não dá para fazer uma comparação. E o Trump está lutando ainda, parece que ele ganhou no Texas ou ganhou em 2 estados. Essa briga continua nos Estados Unidos, ela é infindável. E Trump vai brigar os 4 anos do governo Biden, isso é tranquilo. Pois é, então, quando nós pensamos, e aí se fala, mas aí vai haver uma enxurrada de ações na justiça em razão de... Bom, não impede que também hoje haja ações. Talvez hoje não haja indícios daquilo que eu poderia, ou seja, não é estranho, não sou estranho para o Brasil falar assim, mas aí se eu for ter voto auditável, vai haver uma enxurrada de ações na justiça eleitoral sobre os resultados. Que haja. Pois é, aí é que eu quero perguntar sobre o senhor, deputado, pelo seguinte... É o direito à então democracia. que eu evito a demanda, não possibilitando analisar se os dados e a apuração é realmente confiável, ou seja, é melhor eu ter erro, chegar no resultado errado, não é aquilo que o eleitor queria, eleger um presidente, um governador, um deputado ou um prefeito, que não era o que o povo queria, não foi em quem o povo votou, mas desde que não haja ação na justiça, que... Assim, é um absurdo dos absurdos. Então, do ponto de vista ético, do ponto de vista da cidadania, da democracia, um desrespeito muito grande com o eleitor total. E com o cidadão. Desrespeito total com o eleitor. Nós tivemos, inclusive nas últimas eleições, várias filmagens que foram colocadas e comprovadas que não eram fake news, de pessoas mostrando o que estava acontecendo na urna. Eu não sei se é fake news também, mas eu soube de uma cidade... no interior de São Paulo, uma grande cidade, em que tivemos, por exemplo, numa urna, 7.599 pessoas que não votaram, 7.599 pessoas que se ausentaram das urnas, 7.500 pessoas que votaram em branco, 7.599. Eu não sei se isso aí é verdade, eu preciso analisar, mas essas coisas todas permeiam a consciência do cidadão brasileiro, permeiam o Brasil que navega nas redes sociais. As redes sociais hoje estão trazendo uma cristalinidade que antigamente a imprensa tinha uma cristalinidade e hoje sabemos que, lamentavelmente, eu que fiz imprensa há 33 anos, 30 anos, eu não vejo isso. Andou perdendo. Agora, não é estranho que só nós, em falando de voto eletrônico, só nós não temos essa comprovação física? É lamentável, né? Inclusive, são poucos países que têm voto eletrônico, né? São poucos. E a justiça eleitoral, deputado? Lembrando aqui também que assim, o Brasil, dos países democráticos, países grandes, etc., o Brasil é o único que tem uma justiça especializada para eleição. Justiça eleitoral. A americana não tem, os outros... A Europa não tem justiça eleitoral. Qual que é a posição da justiça eleitoral? Eu não estou nem falando especificamente do ministro Barroso, que é o presidente do TSE, e ministro do STF, claro, evidentemente. É sempre o ministro do STF. Sempre tem que ser o ministro do STF. Qual que é a posição da justiça eleitoral sobre o voto? Ou ela não se manifestou por um ou outro oficialmente? Ela se manifesta através do seu presidente, que é do Supremo Tribunal Federal. E se manifesta através de outros que têm a ver com aquele poder.
Eu não sou contra a justiça eleitoral, eu acho que poderemos tê-la, mas desde que ela seja mais cristalina, desde que ela seja também mais participativa, não apenas com a magistratura estando lá, mas a efetividade do Ministério Público, a efetividade da sociedade civil organizada, aí sim nós teríamos uma credibilidade maior. E que nem precisaria ser uma justiça especializada, né? Talvez uma estrutura dentro do próprio judiciário em que a participação da sociedade se desse e acompanhasse esse processo como um todo. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas eu queria mais uma vez que o senhor deixasse aqui para todos nós, para o nosso telespectador, essa fala assim, cédula nunca mais, não é isso. Cédula nunca mais. Descreva para nós, para a gente encerrar, e o que é esse voto auditável impresso? Canetinha e papelzinho na mão, nunca mais. Não é isso. Não é isso, não é isso que está sendo votado. Podemos ter o voto auditável, devemos ter. Devemos ter. Precisamos ter isso, né? Ter o voto auditável, precisamos ter esse voto que seja realmente conferido pelo eleitor, se ele tiver dúvida, que ele veja o voto impresso, só não pode levar para casa para trocar troco de dentadura. Mas o eleitor vai ver o voto? Vai ver o voto. Ele cai na urna? Caso aconteça, né? Se passar, que eu particularmente espero que passe, isso tem a ver com transparência, ele cai na urna, ou seja, estou seguro que houve, e se tiver problemas é possível auditar entre o que foi impresso com os resultados que saem automaticamente da urna em termos de resultado da eleição, né? Ipsis literis, o que você acabou de dizer. Sem cédula e sem caneta. Sem cédula, sem caneta. E sem dentadura. Então é isso. E sem... A gente espera que continue. Mas eu digo isso, deputado, para assim, deixar essa mensagem, que fora disso, é fake news que vai estar tendo nas redes sociais, né? Voto impresso, aí às vezes aparece lá alguém que isso é um retrocesso, isso aparece alguém com vamos voltar para o voto impresso. Não. Nós estamos avançando para o voto impresso e não voltando para o voto com caneta e cédula. É por isso que eu trago mais uma vez a palavra cooperação. Os poderes precisam ser harmônicos de fato e de direito, porque de direito são, mas de fato não estão sendo. Precisam ser de fato e de direito harmônicos, se entenderem e cooperarem entre si para que a população possa ter o melhor e a segurança jurídica, política, institucional de excelência. Estamos avançando, mas também temos que avançar na segurança. Por falar em segurança, nós vamos voltar para falar de segurança pública, não vamos? Vamos embora falar. Deputado, obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito prazer obrigado, essa conversa agradável e esclarecedora, viu? Muito obrigado. Você é sempre simpático e muito obrigado também aos seus telespectadores. Obrigado. E concluímos mais este Advocacy. Esperamos ter ajudado você, cidadão, a esclarecer sobre temas jurídicos e da administração pública. E fica o convite para que o TSE esteja conosco, conversando sobre esse importante tema para a democracia brasileira. A gente se vê no próximo Advocacy. Até lá!